Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de setembro, e a Igreja recorda a memória dos mártires coreanos, Santo André Quintaegon e os seus companheiros mártires. A Igreja na Coreia nasceu com uma particularidade. Ela era composta apenas de leigos, então foram os leigos que começaram a evangelização e o apostolado na Coreia, e durante muito tempo ficaram privados da presença de um sacerdote, mas mesmo assim permaneceram fiéis à doutrina dos apóstolos, à doutrina da Santa Igreja Católica. E devido aos grandes frutos de evangelização, milhares de coreanos se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, e assim se tornaram testemunhas de Jesus Cristo nas terras da Coreia. Devido ao grande crescimento da fé cristã, os governantes começaram a perseguir de uma forma cruel aqueles que professavam a fé em Jesus, e muitos deles eram mortos. E é isso que nós hoje contemplamos, o testemunho de fé desses homens e mulheres que não negaram a sua fé em Jesus Cristo e permaneceram fiéis, derramando seu sangue, demonstrando que não há maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, como o próprio Jesus diz. Entre os mártires que a Igreja canonizou está o sacerdote André Quintaegon. Ele, com 15 anos de idade, sendo criado numa família muito cristã, e o seu pai, devido à perseguição, transformou a sua casa numa igreja doméstica e assim suscitou no coração do filho a vocação sacerdotal. Com 15 anos sai de casa para poder estudar e se tornar sacerdote, mesmo com todas as dificuldades e perseguições. Foi ordenado sacerdote em Xangai e assim exerceu uma excelente missão de evangelização, levando o nome de Jesus a muitos coreanos, e muitas pessoas se converteram a partir do seu testemunho. Santo André Quintaegon foi o primeiro sacerdote a ser martirizado, o primeiro sacerdote coreano a ser martirizado, junto com outros 103 mártires. Queridos irmãos e irmãs, Santo André Quintaegon e os seus companheiros nos mostram essa grande realidade. A Igreja cresce em meio a tribulações. E de uma forma, queridos irmãos, relembrando os mártires de hoje, recordamos os leigos de toda a Igreja. E recordando os leigos, nos colocamos em oração por todos eles. É bem verdade que essa pandemia, no impedimento das pessoas irem para a igreja, muitos cristãos não vão retornar mais à igreja. Muitos daqueles que se diziam cristãos católicos estão frios em sua fé. Diante da impossibilidade de participar das missas e das outras reuniões, talvez reconheceram que a igreja não é algo essencial, não é algo importante, e por isso vão continuar vivendo as suas vidas longe da igreja. E daí nós lembramos as palavras de Santo André Quintaegon, que se nós nessa vida recebemos o nome de cristãos, mas não somos fiéis a esse nome, seria melhor não termos nascido. É muito forte a afirmação que ele nos faz, mas é muito verdadeira e muito atual. Então que possamos pensar na nossa vida, será que nós somos cristãos apenas de nome? Seria melhor não termos nascido. Então, vamos mudar essa situação ainda hoje, implorando ao Senhor a sua graça. E se você está nessa condição de que, diante dessa pandemia, acha que talvez a igreja não seja essencial em sua vida, eu te falo, escuta o que hoje esses santos mártires dizem e volte para a igreja, mesmo que seja de uma forma limitada, mas é importante para nós cristãos católicos participarmos da missa e recebermos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não podemos fazer em casa e nós não podemos abrir mão desta grande graça. Senhor Jesus, diante do testemunho destes leigos que entregaram a vida por Jesus Cristo, mas que antes, Senhor, já tinham entregado a partir da evangelização que fizeram, e muitos milhares se converteram a partir do testemunho destes leigos, e com a graça de Deus abriram-se para receber o sacerdote, que também foi martirizado. Dai-nos a graça, Senhor, neste tempo de pandemia,
de entendermos que a nossa fé é algo essencial em nossas vidas e que não podemos ficar sem participar do sacrifício da missa, sem receber o seu corpo e o seu sangue. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de entendermos que se formos cristãos apenas de nome, nós não somos dignos desta vida e seria melhor não termos nascido. Dai-nos essa graça, Senhor, mesmo que seja forte isso que ouvimos, mas que possamos compreender a verdade que está contida nisso. E estes homens e mulheres testemunharam esta verdade, dando a sua própria vida. Por isso, Senhor, nós podemos crer que aquilo que eles professaram é verdade, que aquilo que eles disseram é verdade, e que possamos, Senhor, entender que é no meio dessas tribulações que a Igreja cresce, é no meio dessas tribulações que a Igreja testemunha e que de fato acredita no nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo André Quintaegon e os seus companheiros mártires, rogai por nós.